Bem-vindos de volta ao Vinologia. Hoje a gente vai tirar uma dúvida que provavelmente você já parou para pensar e talvez não tenha conseguido responder. Alguém pergunta para você que vinho você gosta mais ou que uva você gosta mais. Nem sempre a resposta é tão direta. Mas como é que eu descubro que vinho é o meu preferido? Quer saber? Segura aí que a gente já volta. Antes disso, vale a pena eu lembrar que a gente aqui no Vinologia criou a trilha do conhecimento do vinho para você aprender vinho de forma cronológica e muito consistente. O que acontece na maioria das vezes com quem está aprendendo vinho é que a pessoa começa por uma matéria que às vezes é muito complicada ou por temas e até formas de expressão do vinho e não consegue entender e acaba se desmotivando. Aqui no Vinologia a gente resolveu esse problema. Com a trilha do conhecimento do vinho, você vai adquirindo o conhecimento que você tem que adquirir passo a passo e aí você cria uma base sólida de conhecimento do vinho para aprender tudo o que você quiser. Vamos responder a pergunta? Já volto já. Se você faz parte de um grupo de pessoas que sabe exatamente que vinho gosta e exatamente as uvas que gosta, parabéns! Você está muito bem direcionado ou você ainda não bebeu bastante, porque quanto mais a gente bebe, mais dúvida a gente tem sobre o vinho que a gente gosta. Eu mesmo já tentei responder algumas vezes essa pergunta, mas eu confesso que é muito difícil. Só que isso faz toda a diferença na hora de você escolher um vinho, por exemplo, para presentear, para um jantar comemorativo ou para uma ocasião informal à beira da piscina ou com alguns amigos, uma reunião familiar e etc. Vão aqui algumas dicas para te ajudar a saber que vinho você gosta mais. Primeira dica: um vinho mais doce ou um vinho mais seco. A legislação brasileira vai de doce a seco, passando pelo meio seco. Então você tem vinhos um pouco mais suaves, eles têm um dulçor um pouco maior, ou dão a impressão que existe um dulçor, mas não por conta dos aromas. E você tem vinhos extremamente tânicos, né? Que são os mais secos, mais difíceis aí um pouco de beber para quem não está acostumado. Então essa é a primeira dica. Eu gosto de um vinho meio doce, um pouco mais doce, mais seco. Vou dar um exemplo, por exemplo, existe uma uva chamada Primitivo de Manduria, é um vinho italiano feito com essa uva e ele tem uma característica que ele tem um dulçor no final do vinho que agrada muita gente que está começando a beber vinho, por exemplo, ok? Então isso aí pode ser uma opção para você ter se você não aprecia vinhos muito tânicos. Segunda dica, eu curto vinho mais leve ou vinho mais encorpado. A gente tem um vídeo aqui no Vinologia que fala do corpo do vinho. Então vinhos mais leves, mais ligeiros, mais fáceis de beber, com menos tanino, não agridem tanto na hora de você beber e tem um teor alcoólico um pouco mais baixo em geral. Não é regra, mas em geral os vinhos leves aí têm um teor alcoólico até 12,5, o que pode agradar mais o seu paladar. Ao invés disso, os vinhos encorpados são vinhos que já vão a 14,5, por exemplo, vinho com muito tanino, em sua maioria tem muita madeira. Então, em que extremo você está? Você está mais no vinho leve ali, que pode ser uma Pinot Noir? Ou você está mais aqui no encorpado, que pode ser uma Taná, que é uma uva produzida no Uruguai, que faz vinhos muito encorpados? Terceira dica, comece sempre pelos varietais. Não sabe o que é varietal? Vou deixar aqui em cima o link do vídeo que a gente fala sobre varietal e vinho de corte, é muito legal. Mas aqui eu vou dar a dica para vocês. Varietal é o vinho feito com uma uva só. Veja, é muito mais simples você identificar o vinho que você mais gosta se você beber o vinho só de uma uva. Porque na hora que você for beber o vinho com mais uvas, você já consegue diferenciar mais facilmente. Então, comece pelos vinhos de uma uva só. Beba um vinho só de Cabernet Sauvignon, beba um vinho só de Merlot, beba um vinho só de Chardonnay, beba um vinho só de Sauvignon Blanc, beba um vinho só de Touriga Nacional e você vai conseguir identificar se aquela uva, as características daquela uva te agradam. Vou dar um exemplo. A Carmenère, por exemplo, tem um aroma muito característico,
em alguns vinhos que muitas das pessoas não gostam e acaba aí não bebendo muito Carmenère. Mas a pessoa provavelmente já bebeu 3, 4, 5 Carmenères puros, né, varietais de Carmenère, e viu que aquela uva ali não agrada tanto. Então, beba o máximo que você conseguir de vinhos de uma uva só para direcionar. Terceira dica, mude os países. Então, por exemplo, você já bebeu vários varietais diferentes e você já sabe que te agrada muito a Cabernet Sauvignon. Já começamos pela mais difícil, porque a Cabernet Sauvignon ela é produzida em inúmeros países. Então você vai ter que beber Cabernet Sauvignon dos Estados Unidos, Cabernet Sauvignon do Brasil, da França, do Chile, da Argentina, da Itália, de Portugal, para tentar identificar que vinho ou que característica de vinho, que terroir te agrada mais. Existe uma diferença muito grande entre um Cabernet Sauvignon no Brasil e um Cabernet Sauvignon nos Estados Unidos, por exemplo. São climas completamente diferentes, saem vinhos completamente diferentes. Mas, para ficar mais fácil, se você gosta de uma Malbec, por exemplo, aí ficou fácil. Porque a Malbec, 95% dos Malbec são produzidos na Argentina. Então, já vai ficar mais fácil. Você sabe que todo Malbec que você beber não vai variar muito o país. Malbec é uma uva da região de Cahors, na França, foi lá que ela nasceu. Dá um vinho completamente diferente do vinho argentino, mas no mercado brasileiro o que você mais vai encontrar é Malbec realmente argentino. Se você curte a Carmenère, você já sabe que a maioria dos Carmenère vem do Chile, então se você gosta dessa uva, provavelmente você vai ter ali um país só da sua preferência. A Taná, por exemplo, no Uruguai, é um outro excelente exemplo. Mas se você gosta da Merlot, olha, você já tem, por exemplo, no Brasil, vinhos Merlot excelentes, mas você pode gostar do Merlot que se faz na França, ou você pode gostar do Merlot que se faz em Portugal. Então, garanta que você conseguiu provar tudo isso para você ter aí uma base de comparação e saber o que você mais gosta. Quando você chegar lá na gôndola do supermercado, tiver 80 tipos de vinho diferentes, aonde é que você vai primeiro? Você já sabe mais ou menos ali o que você aprecia. Quarta dica, e aí a gente vai complicar um pouquinho, porque você vai começar a escolher vinhos de corte. Opa, eu gosto da Syrah, eu gosto da Malbec. E um vinho Syrah com Malbec, será que fica bom? Nem sempre, porque existem características nessas duas uvas que elas fazem vinhos muito encorpados. Talvez um Malbec com Syrah não seja a sua preferência. Mas, por exemplo, um vinho que fica muito bom quando juntam duas uvas, o blend dessas duas uvas, que é a Cabernet Sauvignon e a Merlot. Então, provavelmente, se você gosta de alguma delas, ao escolher um vinho de corte Cabernet Sauvignon com Merlot, você já vai ter muito mais facilidade. Só que aí você já sabe tudo que você gosta para chegar lá no vinho de corte e conseguir escolher adequadamente. Se você for ao contrário, você vai chegar, você já não sabe mais o país, qual é a uva e etc. E importante, quanto mais você provar, melhor. Quer uma dica? Pega 3 vinhos da mesma uva de países diferentes, pode ser numa reunião familiar, para você não precisar abrir 3 garrafas ao mesmo tempo, abre todas elas ao mesmo tempo. E aí você vai conseguir identificar que uva você mais gosta ou que uva tem uma característica que você aprecia melhor. Bom, espero que depois desse vídeo facilite a sua escolha de vinho, a identificar o vinho que você mais gosta. E se algum dia você souber a resposta, manda nos comentários que a gente vai ter certeza de que você aproveitou muito bem o conhecimento. A gente espera ter descomplicado mais um pouquinho a ciência do vinho. Obrigado e até a próxima.